Ah, tá. Oi, meu nome é Anderson Caixeta Rodrigues. Eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Dona Guiomar de Mello. Sob a orientação do professor Tomás Valente de Oliveira, eu vou avaliar a eficácia antimicrobiana dos chás e extratos da romã, do própolis e do gengibre. O uso de chás e infusões caseiras está muito ligado à medicina popular. A gente sempre vê, principalmente as pessoas mais velhas, receitando algum chá, e isso foi passado de geração em geração. E esses chás está muito ligado àqueles saberes popular. Não existe uma comprovação científica. Pode até existir só porque isso não chegou a essas pessoas. E por apresentar um baixo custo, muitas das vezes, essas pessoas preferem, né, infusões caseiras do que comprar um remédio. E esses chás são usados até para curar doenças ou para minimizar algum sintoma. E o objetivo desse trabalho é avaliar o potencial antimicrobiano dos extratos aquosos da romã, do própolis e do gengibre frente à bactéria Staphylococcus aureus. Na metodologia da romã, foi preparada com 40 gramas de cascas adicionadas a 200 ml de água fervente. Depois foi mantida em ebulição por mais 3 minutos. Depois foi filtrada por peneiramento. Já o preparo do própolis foi feito com 40 gramas que foram maceradas em 100 ml de água destilada. Depois foi filtrada por peneiramento também. O gengibre foi preparado com 20 gramas das raízes e depois maceradas em 2 ml de água destilada. Depois foi filtrada por peneiramento. O preparo da romã foi o que foi me passado, né, pela minha família, que eu sempre tive contato. O do própolis foi um pouco diferente. É, a minha família prepara ele com álcool de cereais. Só porque, como o álcool poderia interferir nesse resultado, eu preferi optar pela água. Acho que tá. É. Deixa eu terminar a metodologia. Depois eu corto esse pedacinho. Pode terminar a Ah, tá. metodologia. O ensaio do antibiograma foi preparado pelo meio de cultura PCA, que foi disposto, né, no fundo da placa de Petri de forma uniforme. Depois foi feita a inoculação bacteriana com a bactéria Staphylococcus aureus. Depois dessa inoculação, com um fruto de papel estéril foi mergulhado na amostra, assim absorveu 0,2 ml e depois foi colocado no centro dessa placa. Esse preparo foi feito em 3 vezes e depois essas placas, né, foram embaladas com um papel e depois foram incubadas numa estufa de 35 a 37 graus por aproximadamente 48 horas. Depois dessas 48 horas, foi feito o registro das placas. Foi tirada fotos, né, em condições padronizadas para que a imagem não distorcesse e influenciasse no resultado. Depois de ter tirado as fotos, foi feito a medida da área inibida e da área total da placa. Com o software ImagineDyn, foi escolhido a forma de medição sílica e esse processo foi repetido em todas as placas. Assim, obtivemos os seguintes resultados. O chá de romã apresentou o melhor resultado entre as três testadas, com um desvio padrão muito baixo de 1,9 e com a média de inibição de 8,54. O própolis obteve um desvio padrão muito parecido com a média, então isso não é um resultado tão bom quanto o apresentado pela romã. E o gengibre apresentou resultado zero. A romã ela apresentou um baixo desvio padrão entre as réplicas e halos de inibição bem definidos.
E os compostos bioativos que pode ter feito esse resultado é a pulicaligina. A pulicaligina ela tem alta solubilidade, então o preparo ter sido feito em água pode ter ativado esses compostos, assim como o ácido elático, que precisa ser fervido para ser ativado. Já a quercetina, ela vai alterar a membrana plasmática das bactérias, fazendo com que não há uma proliferação. Na literatura, já foi confirmado a eficácia in vitro e in vivo contra os micro-organismos do biofilme dental utilizando a Rumã. Em um estudo clínico feito com 13 pacientes, houve redução de 53,84% dos níveis de Staphylococcus mutans e houve a diminuição do sangramento gengival. E em resultados laboratoriais, houve aulas de inibição de até 20 milímetros. Já o própolis apresentou halos de inibição poucos definíveis e instáveis. Então, entre as suas 3 réplicas, apresentou um halo de emissão muito pequeno. E os compostos bioativos que estão presentes no própolis, que pode ter o potencial antimicrobiano, são os flavonoides, os ácidos fenólicos e os terpenos. Em especial, o artepelin C. Ele é um composto lipofílico e ele tem baixa solubilidade. Então, o preparo ter sido feito com água não pode ter ativado esses compostos. Então, é mais preferível que tenha sido feito com álcool ou com algum óleo essencial. O gengibre não apresentou formação de halos de inibição e os compostos bioativos que podem mostrar esse potencial antimicrobiano é os gengiróis e os shoggols. Os dois precisam de uma condição para que eles sejam ativados. Os gengiróis precisam ser aquecidos e os shoggols desidratados. E na CAL, em 2020, demonstrou a eficácia de óleos essenciais de gengibre contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas, com diferentes resultados laboratoriais. 8 milímetros de inibição contra a mesma bactéria que foi testado por mim e 10 milímetros contra a Salmonella sp. E apresentou atividade positiva contra outros tipos de bactérias. Então, podemos concluir que apenas a Rumã apresentou um efeito antimicrobiano consistente, com baixo desvio padrão em todas as suas réplicas, e que no própolis os fatores sazonais fitogeográficos e a espécie da abelha vão influenciar no resultado do própolis, afetando a qualidade do própolis e dos seus derivados. E o solvente, a concentração, o método, vai influenciar diretamente na eficácia. Isso a gente consegue observar principalmente no própolis e no gengibre, pois a condição que foi exposto esses compostos não fez com que eles fossem ativados, apresentando assim um resultado muito baixo. E há uma necessidade de padronização e os testes nos testes laboratoriais para validar esse uso popular, porque muitas das vezes as pessoas receitam algum chá sem saber se aquilo faz bem ou faz mal. Aqui são as referências que foram utilizadas para fazer esse trabalho. E eu quero agradecer a FAPEMIG e o CNPq pela disponibilização, né, das bolsas do PIC Júnior, e eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou nesse trabalho, todos os meus colegas de turma, ao professor Tomás Valente, que me orientou nesse trabalho durante muito tempo. E é isso. Obrigado pela atenção.